Bom dia, senhores. Quem fala é Ricardo Nogueira, da corretora Souza Barros. Com muito prazer que damos início a mais um programa Fique por Dentro, hoje com a apresentação do Júlio Égidos, economista-chefe da Lopes Filho, que fará uma apresentação sobre os cenários macroeconômicos, aspecto muito importante aí dessa mudança de aspectos conjunturais aí do país, com a alteração das taxas de juros, expectativas inflacionárias, de crescimento do PIB. Então teremos aí uma boa apresentação do Júlio, e ao final da apresentação dele, os senhores poderão encaminhar suas perguntas, que serão feitas ao final. Eu vou passar a palavra para o Júlio, e adiantando de que aí nas próximas semanas voltaremos a ter aí as apresentações do Fique por Dentro das companhias de capital aberto, justamente em função das publicações dos balanços trimestrais, que estavam aí segurando um pouco as apresentações, mas com as publicações dos balanços, as empresas começam a se ficar mais livres para poder reiniciar as apresentações. Hoje, então, vamos falar de cenários macroeconômicos com Júlio Égido, da Lopes Filho. Júlio, por favor, a palavra é toda sua. Bom dia a todos os clientes da Souza Barros. Bom, o que se observa no cenário macroeconômico, começando com o ambiente doméstico, é a necessidade do governo buscar conciliar um crescimento maior num cenário de inflação recrudescendo e uma taxa de juros que não impacte essa retomada do crescimento. O crescimento que se observa na economia brasileira é um crescimento ainda errático, setorial, alguns setores se destacam frente a outros mais fracos, e o que se observa também é uma cautela, um gradualismo na política monetária por lado do Banco Central e da Fazenda e do governo como um todo. Observa-se uma coordenação um pouco capenga entre a Fazenda e o Banco Central, com a Fazenda meio que impondo a política econômica conduzida pelo Banco Central. O Banco Central, na verdade, está atrás da curva, está observando o que a Fazenda anuncia, né? Isso não é bom. O que se observa é uma falta de unidade de discurso entre o Banco Central e a Fazenda. O Banco Central elevou a taxa de juros na semana passada, uma medida considerada gradualista. As elevações da taxa de juros serão pontuais e meio que simbólicas, em 0,25 ponto percentual daqui para frente. Eu observo um juros fechando o ano em torno de 8 a 8,25 e em 2014 indo a 8,5. O que se observa realmente nessa conjuntura atual é o Banco Central analisando os indicadores que saírem, no caso da atividade econômica e inflação. O cenário internacional é um cenário internacional de crescimento frágil nos Estados Unidos, de retração na zona do euro, e da China um novo padrão de crescimento. Isso a gente vai esclarecer com mais calma mais à frente, mas o que se observa é a cotação das commodities num comportamento de queda, não há uma retomada firme das commodities no mercado internacional, o que de uma certa forma é bom para o nosso cenário inflacionário doméstico. Em relação à nossa atividade econômica, o que a gente observa, trocando agora o slide, o que a gente observa é uma economia crescendo de forma frágil, como eu falei, né? O primeiro trimestre houve um crescimento de 1%, pelas nossas projeções, impulsionado por um fator pontual na indústria de caminhões pesados e na demanda de maquinários para o setor agrícola. O setor serviços não costuma ser tão impactado por crise, teve um desempenho estável, mas o que se observa é uma retomada ainda muito frágil pelo lado da indústria, né? E pelo setor agrícola, o que se observa também é uma forte safra esse ano, uma safra recorde, o que vai impulsionar um pouco esse segmento em relação à economia como um todo. O que se observa também é que a retomada do crescimento da economia nesse ano tem que estar caracterizada
por uma retomada dos investimentos. Apenas nos investimentos crescendo acima de 20% do PIB vai proporcionar um crescimento sustentável no longo prazo acima de 3%. Por enquanto, o nosso crescimento potencial está limitado a 3% em função ainda de uma retomada muito lenta dos investimentos. No passado recente, a gente teve um crescimento pautado pelo consumo. Esse crescimento pautado pelo consumo não é sustentável no longo prazo, pelos custos inflacionários que ele gera, né? Agora, uma boa notícia que a gente tem nesse primeiro trimestre de 2013, quer dizer, pelos dados passados aí recentemente no primeiro trimestre, é que os desembolsos e consultas do BNDES cresceram muito nesse período, cresceram algo em torno de 50%, o que é um bom indicativo, talvez, de retomada dos investimentos, né? Trocando o slide, próximo slide, a gente observa que no ano passado o crescimento foi muito fraco, as medidas de desoneração do governo, tanto para a IPI de bens duráveis, como para outros setores, não impulsionaram a economia como se previa, né? O que gerou, na verdade, foi uma piora fiscal, que a gente vai abordar mais à frente. O crescimento da economia foi de 0,9% em 2012, houve um pequeno efeito carregamento para esse início de 2013, mas ainda, como se observa, a retomada ainda é muito fraca. Em função dessas desonerações fiscais adotadas, a perda de arrecadação pode chegar a mais de 70 bilhões aí ao fim de 2013, mas até o ano passado tinham ficado em torno de 53 bilhões de perda, o que nos faz nos força a uma revisão da meta fiscal para 2013, não mais nos 3,1% do PIB, como se vislumbrava no passado, mas algo em torno de 1,5% a 2%, ou até um pouco mais, dependendo do esforço fiscal do governo daqui para frente. Mas o que se observa é que a questão fiscal está meio colocada de lado, e o que não é bom, o que sobrecarrega a política monetária. Analisando a economia numa análise mais macroeconômica, a gente tem uma demanda agregada, que é impulsionada por consumo do governo e consumo privado, né? Aí incluir investimentos. Como o consumo do governo está relaxado, está frouxo, ou seja, como a gente está com uma política fiscal frouxa para tentar estimular a economia, a gente acaba sobrecarregando o Banco Central, que é obrigado a adotar uma política monetária mais apertada para segurar o consumo privado. E o consumo privado significa aumento de inadimplência. Quer dizer, o consumo privado controlado significa aumento da inadimplência. Então, o governo realmente está com um espaço de manobra muito limitado, porque o que também significa o consumo privado é mais investimento, perdão, é mais gastos das famílias e daí mais inflação. Os investimentos eles surgem, maturam e se consolidam de uma forma muito lenta, é um processo demorado, ao contrário do consumo privado, que é muito mais rápido. Trocando os slides. A gente observa os gastos públicos, como eu falei, num patamar elevado, focados em custeio, pouco focados em investimento. O volume de investimentos em relação ao PIB ainda é muito baixo para o lado do setor público, né? Como colocado, houve um ajuste da taxa de juros em 0,25, são ajustes simbólicos para atuar muito mais nas expectativas da economia, visto que a inflação ela tem uma série de fatores. Temos choques de oferta, temos um mercado de trabalho aquecido, que significa reajustes salariais acima da produtividade, temos serviços ainda num patamar muito alto, enfim, são uma série de fatores que não é uma elevação de juros agora que vão reverter. Mas o importante é o Banco Central, com essas elevações de juros, mostrar uma certa independência, entre aspas, né, que todos nós estamos observando o que está acontecendo em relação ao mix de políticas fiscais e monetárias, mas o Banco Central mostrar uma independência nesse momento, atuando no combate à inflação, mesmo com uma certa pressão política ao contrário. Trocando o slide.
gente observa um sinal promissor em relação ao ritmo da economia até o final do ano passado. Essa curva está começando a indicar para cima no trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior. Há uma retomada, mas essa retomada, ao nosso ver, é muito lenta. No gráfico seguinte, no slide seguinte, perdão, a gente tem bem claro a inflexão forte dos investimentos em função dos vários ruídos gerados pelo governo, intervindo no setor energético, adotando uma série de medidas, reduzindo os juros meio que por decreto, enfim, adotando uma série de medidas que não foram bem absorvidas pelos agentes, tanto no mercado financeiro como no setor empresarial. E aí esses investimentos sofreram uma forte inflexão, caindo fortemente até o final de 2012. A previsão é de que eles tenham caído, quer dizer, a previsão não, a confirmação é que eles caíram 4,5% em 2012 como um todo, embora tenha ocorrido uma pequena reação no último trimestre. Continuando com os slides, o próximo, a gente observa a inflação impactada fortemente no setor de alimentos e bebidas, né, o setor de não duráveis, no primeiro gráfico, num patamar muito alto em função de choques ocorridos ao longo de 2012 com as secas no hemisfério norte e aqui na região do hemisfério sul. Os preços monitorados apontando uma tendência de recuo em função da redução da tarifa de energia e do adiamento de algumas tarifas, no caso de transportes. Serviços também num patamar alto, mas caindo na virada do ano, o que é um bom sinal, né? Pode ser um bom sinal, mas ainda se mantém no patamar alto, ao nosso ver, né? Próximo slide, por favor. O que se observa é claramente a economia sendo impulsionada pelo lado do consumo, né? Pelo lado da renda e do nível de emprego das famílias, pelo lado do crédito. Então, a gente tem um desempenho das vendas de varejo num patamar algo em torno de 8%, enquanto que a indústria recuou fortemente ao longo de 2012, impactada pelas importações chinesas e pelo fator câmbio na margem, não teve grande impacto, mas e também pelas incertezas em relação ao futuro. Tá? Impactado também pelas exportações que caíram em função da crise internacional. Próximo slide. Então, mais dados sobre o varejo, né? O comportamento do varejo impulsionado pelo consumo, pela renda das famílias. Próximo. Aqui a gente observa que a dívida vem se mantendo num patamar muito baixo recentemente, quer dizer, frente ao histórico, a dívida líquida vem se mantendo num patamar baixo, o que realmente dá um certo espaço de manobra na política fiscal. Muitos consideram que um superávit primário em torno de 2% seria suficiente para manter essa dívida em trajetória de queda, porque com a redução dos juros o encargo da dívida caiu muito. Mas eu acho que a disciplina fiscal, a responsabilidade fiscal ainda é essencial nesse momento, até porque pelos impactos gerados na inflação pelo lado da demanda. Próximo slide. As commodities perdendo fôlego nesse início de 2013, em função desse cenário internacional ainda muito conturbado. De uma certa forma, as commodities crescendo ou desacelerando nesse ano de 2013, são um bom sinal pelo lado da inflação doméstica, mas um mau sinal pelo lado da nossa balança comercial, já que a nossa pauta é muito focada em bens básicos, em minério de ferro e soja. Com a cotação das commodities em queda, nossa rentabilidade na exportação vai ser impactada. Próximo slide. Aqui a gente observa uma acomodação do mercado de trabalho, né? Um mercado de trabalho que vinha gerando um volume de emprego anual em torno de 3 milhões de empregos formais, tende a cair a 1,5 ou menos nesse ano de 2013. O mercado, esse mercado chegou a um patamar de pleno emprego, ao todo 5% de desemprego, de taxa de desemprego, o que também dificulta novas contratações à frente
o que a gente observa nesse caso do mercado de trabalho é alguns setores com falta de mão de obra qualificada, o que vem impactando aí, no caso de engenheiro, na área de construção civil, a falta de profissionais, que vem impactando o custo da mão de obra na economia brasileira, se refletindo em dissídios. 97% dos dissídios em 2012 foram acima da inflação, ou seja, os agentes, os trabalhadores conseguiram reajustes acima da inflação frente aos seus empregadores. Agora, é importante que se destaque que essa questão do mercado de trabalho ela é setorizada, né? Alguns segmentos estão muito pressionados, outros estão numa situação pior. Também devemos destacar o setor de serviços, né? A forte demanda de serviços, impactando aí no mercado de trabalho também uma demanda mais forte. A próxima. E aí a gente observa também realmente o serviço liderando, né, na geração de empregos formais, embora a gente observe também aqui uma acomodação, né, uma perda de fôlego. Né. Próximo slide. Agora a gente vai para o ambiente externo. E a gente observa no ambiente externo uma economia ainda retomando em torno de 3,5% de crescimento a nível global, ainda impulsionada pelos países emergentes. A gente não observa os países desenvolvidos ainda com capacidade de reação. O único país que tem uma reação moderada, o livro bege vem colocando isso bem em pauta, né, é a economia norte-americana, mas os gatilhos fiscais acionados agora no início de 2013 acabaram impactando na renda, na economia americana, que deve crescer algo em torno de 1,9% a 2% nesse ano de 2013. Na zona do euro, a retração ainda é uma realidade e começa a preocupar a situação do fluxo de comércio na região, ou seja, a Alemanha é um grande exportador de bens para a região e com esses mercados, com esses parceiros comerciais retraídos, ela perde um pouco o drive exportador, o que impacta um pouco no seu crescimento. Destaquemos que a Alemanha é um caso à parte na zona do euro, pelas reformas ocorridas, as reformas estruturais ocorridas nos anos 90, depois da queda do muro. A Alemanha acabou ficando sozinha na região, ela fez as reformas antes dos outros países, e os seus ganhos de produtividade realmente são bem diferenciados em relação a todos os seus parceiros, né? A França, enfim, a Espanha, os países periféricos da zona do euro, Portugal, a Itália. Então, realmente a Alemanha é um caso à parte, pelos seus ganhos de produtividade e as reformas empreendidas nos anos 90. O que chama atenção é que a ação coordenada do Banco Central Europeu, com Mário Draghi, trouxe um certo alento à região no ano passado, como o Banco Central Europeu atuando como emprestador de última instância e fiscalizador do sistema bancário da região. Isso foi positivo, mas essa assimetria de situações, essa diferenciação de situações dos 17 países da zona do euro torna o seu futuro incerto. A gente tem países totalmente atrasados, como a Grécia, o Chipre, que é um paraíso fiscal, enfim, Portugal, uma situação delicada, e países com outro patamar, como a Alemanha. Então, essa assincronia, essa situação diferenciada que impacta no futuro da comunidade europeia na zona do euro. Se possível, eu poderia passar os slides do cenário internacional. Nos indicadores do PMI global, nós temos como eu falei, uma região, a zona do euro, impactando no crescimento global. A China, que cresceu 9% até 2010, 2011, crescendo 7,5% nesse ano, até 7% para os mais pessimistas, né?
e aí o motor da economia global acaba sendo impactado. Então, a gente não pode observar o mesmo ritmo de crescimento do passado em função da situação da zona do euro, que já está impactando a China também, porque a China cresce 7,5% a 7%. Boa parte das exportações da China, 30% pelos cálculos recentes, iam para a zona do euro, e agora com a zona do euro retraindo 0,3% em 2013, a China tem que se voltar para dentro agora. Então ela tem que mudar o modelo dela de desenvolvimento, mais voltado para o consumo interno, de olho na interiorização do país, na urbanização rápida do país, o que significa novos custos, novas pressões inflacionárias, o que leva o Banco Central chinês, o Banco Popular da China, a uma política monetária também prudente nos próximos anos. Dizem pesquisas recentes que a China tem uma série de bolhas a serem acionadas, a estourarem. Uma das bolhas que preocupa acontece no mercado financeiro, no setor bancário, mas a falta de acesso às informações não nos dão essa certeza. O fato é que a China não tem mais o modelo do passado. Agora o que predomina é consumo interno e, além disso, investimentos em infraestrutura, o que pode ser bom para a gente vai ainda continuar exportando para lá minério de ferro. Mas é um outro modelo, não mais um modelo tão focado em exportação como o passado. Um gráfico interessante a ser observado mostra a competitividade global e a renda per capita dos países a nível global. O que se observa claramente que a produtividade da Alemanha é bem maior do que a produtividade de outros países como Itália, Espanha e Irlanda, né? O Brasil está ainda num patamar muito baixo de competitividade, o que justifica a renda per capita baixa. Então, esse gráfico nos mostra que quanto mais competitivo um país, maior será a sua renda per capita. Próximo slide. Temos aí a economia americana tentando retomar, né, como disse o livro bege na semana passada, a retomada é moderada, modesta para alguns, tá, impactada em muito pelo gatilho fiscal acionado, pelas crises aí que acontecem no embate entre democratas e republicanos. A gente continua com certos impasses no Congresso americano na questão fiscal. O próximo slide mostra com muita clareza os países, o desempenho da economia da zona do euro muito ruim ainda, né? Houve uma forte política fiscal no pós-crise em 2009 para 2010, isso estimulou a economia, mas aí veio a fatura depois, com uma dívida pública nos países da região muito alta, a Itália com uma dívida acima de 100% do PIB, e a capacidade de rolagem dessas dívidas muito, muito dificultosa. O que se observa é que o ajuste fiscal empreendido nesses países vem afetando o crescimento, e o debate é saber por quanto tempo esses países ainda aguentarão recessão. O custo político disso aí é muito alto e isso já afeta os governos da região. O próximo gráfico mostra a Alemanha, a França e o resto da Europa. A Alemanha, como eu venho falando para vocês, é o motor da região, é o único país que consegue um bom desempenho, mas começa a perder fôlego diante da falta de mercados para suas exportações. A França corre os mesmos riscos que os países periféricos, com a chamada euroesclerose, ou seja, um regime previdenciário pesado, custos e encargos de pessoal altos, enfim, isso aí acaba afetando todos esses países, o resto da eurozona e a França. Mais algum gráfico sobre a Alemanha, né?
O PMI manufatureiro da zona do euro também mostrando desempenhos ainda fracos, né? E, por fim, as nossas projeções. Quer dizer, a gente está nesse cenário. O último slide, por favor. Mais um. Sim, desculpa, mais um slide mostrando o modelo alemão. Está correndo isso. O modelo alemão mostrando que o desemprego na Alemanha para os jovens está bem abaixo dos outros países da região, né? Ou seja, uma economia muito mais dinâmica do que as outras economias da região. O próximo slide, por favor. E um fato relevante, né? O esgotamento do modelo de crescimento dos países avançados, os países emergentes, de uma certa forma, puxando o crescimento da região do mundo nos últimos anos, né? Assim como os países de renda média, que aí incluiria o Brasil, né? Reformas estruturantes ocorridas na década de 90, impulsionando esses países, né? Enquanto que os países avançados ficaram atrasados com poucas reformas, a não ser a Alemanha. Por fim, mais um. Preocupa, como eu falei para vocês, a questão das bolhas no sistema bancário chinês. Isso preocupa porque é um sistema muito fechado, você não tem muito acesso à informação. E agora, com um crescimento forte das cidades e com a renda da classe média chinesa, a tendência é que haja uma expansão muito forte da oferta de crédito na região, o que preocupa, de uma certa forma, o sistema bancário chinês. Mais uma, por favor. O crescimento, como eu falei, o raio-x do crescimento da região pelo FMI, nas projeções mais recentes, 3,3% e 4% em 2013 e 2014, revisão para baixo em 2013, em todos os países praticamente, puxados, como sempre, pelos países emergentes, que devem crescer 5,3%. O Brasil teve uma revisão de 3,5% para 3%, o FMI, nem o FMI acredita em 3,5%, como vem pregando o Guido Mantega. Então, o potencial de crescimento do Brasil está limitado a 3% em 2013, 4% em 2014, até porque a gente tem um ano eleitoral, uma maior pressão por gastos públicos. Mais um, por favor. E aí a gente tem as nossas projeções para 2013 e 2014, uma taxa de juros entre 8% e 8,25% nesses 2 anos, um câmbio próximo ao centro, né, da meta cambial que o Banco Central definiu agora, é algo de R$2, a inflação preocupando um pouco os agentes, algo em torno de 6,3%, ficando próximo ao teto do intervalo superior, né? E o crescimento no máximo em 3 a 3,2 aí, com forte estímulo de investimentos, se eles se confirmarem, e também se houver um desanuviamento do cenário doméstico. É importante observar que o governo ele tem que agir mais de uma forma, quer dizer, os canais de comunicação do governo estão muito, muito ruins. Então é importante que o governo seja mais claro nos seus propósitos, gere menos ruído e tenha uma unidade de discurso. E as pessoas, os ministros, no caso Mantega e a presidente, parem de falar de política monetária. Quer dizer, isso aí está afetando muitos mercados, não é o papel deles. Quem tem que falar de política monetária é o Banco Central, é o Alexandre Tombini. Então, a nossa expectativa é que haja uma unidade de discurso daqui para frente e esses agentes gerem menos ruído nos mercados. Bom, seria isso, quer dizer, mais ou menos isso que eu tenho a dizer. A gente está na expectativa de
de um crescimento ainda muito baixo para o Brasil. O potencial de crescimento do Brasil deveria ser muito maior, só não é em função dos baixos investimentos do país. O crescimento do Brasil a longo prazo tem que ser sustentado pelas reformas estruturais e por investimentos, principalmente em infraestrutura. A gente tem uma série de gargalos que estão cada vez piores. Obrigado por todos. Bom dia e eu aguardo aí alguma dúvida que possa haver. Oi, Júlio. Aqui quem está falando é o Clodoir, tudo bom? Tudo bom, Clodoir? Bom dia. Parabéns aí pela apresentação, excelente. Eu estava acompanhando aqui o tempo todo a apresentação, muito, muito, muito bacana, viu? Tem algumas perguntas já que foram feitas aqui, né? No final, até quase que você comenta aí, né? A falta de investimento em infraestrutura não está comprometendo o crescimento do Brasil hoje? Com certeza, com certeza. O problema é que os projetos eles estão até sendo encaminhados, né? As concessões estão sendo negociadas aí, o governo está anunciando uma série de concessões, mas falta clareza em alguns pontos. Por exemplo, na questão das concessões de rodovias, a taxa de retorno não está bem definida, né? O problema é que quando você fala nessa necessidade de investimento, você tem que ter uma parceria público-privada. E o setor privado quer mais garantias em relação a essa parceria. E não está muito claro essa parceria entre o setor público e o privado. O que se tem realmente de fato é que quem vai ter que tomar a dianteira dos investimentos é o setor privado, porque o governo não tem mais capacidade de investimento. Agora, é importante que hajam regras claras e que o setor privado não seja penalizado. A outra pergunta aqui, praticamente ela está relacionada com a primeira aí, né? Como demonstra-se os números, produzir no Brasil até que acontece, o problema é logística, né? Realmente a gente tem visto aí os problemas, né? A gente tem uma série de apagões, né? A gente tem apagão de mão de obra aí no setor de infraestrutura, faltam engenheiros no mercado, as estimativas são que a gente consegue formar 40 mil engenheiros, enfim, por ano, e a necessidade do Brasil é de 70 mil, eu acho. Então a gente está bem abaixo do que o Brasil precisa em termos de formação de profissionais para a área de infraestrutura. A gente tem um apagão de logística, né? Fala-se que o prejuízo passa de 6 bilhões no escoamento da safra agrícola, estradas em péssimas condições, filas homéricas aí em Paranaguá, em Santos. Então a gente tem um esgotamento total nessa área de logística, enfim, a oferta de energia também é limitada. Não é um bom cenário na área de infraestrutura para o Brasil, não. A gente tem uma situação ainda muito delicada. Tem uma pergunta aqui do Raimundo, eu esqueci de dizer, mas as duas perguntas anteriores foram do Fábio Lopes, tá? E a próxima pergunta aqui do Raimundo, ele pergunta, a intenção do governo de forma desordenada é hoje um dos principais problemas. Comprometimento, investimentos e credibilidade no país. É este o principal motivo da saída de investimentos no país? No caso das bolsas, né, a gente tem observado um ingresso de investidor estrangeiro no mercado à vista, que se posiciona fortemente no mercado futuro como vendido. Né? Então, eles estão apostando numa queda da bolsa à frente. Há alguma demanda por small caps, uma garimpagem no nosso mercado, mas esse volume de investidores estrangeiros está bem aquém do que o Brasil necessita e precisa para turbinar o nosso mercado de ações. A gente tem um esvaziamento do mercado de renda fixa, né, em torno de 16% do total, e o que vem realmente turbinando o mercado de ações brasileiro é o investidor estrangeiro, que tem se mantido numa posição meio que de aposta, né, não é uma posição de consolidar uma alta para frente, é meio com aposta para baixo, não é bom, né? Há uma descrença do investidor estrangeiro em relação à política econômica do governo Dilma. Em relação ao investidor estrangeiro direto, voltado para investidor em ampliação de planta, em incorporação intercompanhia em outras empresas, o chamado investidor estrangeiro direto, né, que fechou o ano passado em torno de 64 a 65 bilhões de ingressos,
a gente também observa uma perda de força, uma desaceleração, né? Então, o Brasil não é mais o país da moda aí a nível global entre os emergentes. Surgem outros países promissores para esses investidores estrangeiros, esses fundos estrangeiros, como o México, né, que está sendo realmente impulsionado pelos Estados Unidos. O México tem uma relação muito forte comercial com os Estados Unidos e qualquer impulso da economia americana, que vem se refletindo inclusive nos índices de ação, qualquer estímulo reflete na economia mexicana. Então, quer dizer, o investidor estrangeiro está realmente saindo do Brasil, de fato, em função dessa política econômica desencontrada que a gente tem observado no Brasil. Tem mais uma pergunta aqui, é do Carlos Barros. Sobre a inflação, duas perguntas. Existe risco de manipulação de alguns índices? Essa é a primeira pergunta. Segunda, para um horizonte de 5 anos, qual é o papel do título público que faz mais sentido para aqueles que acham que a inflação vai aumentar? Do Tesouro Direto, os títulos do Tesouro Direto. Sim. Em relação aos títulos públicos, a tendência é que haja uma demanda maior por títulos atrelados à inflação, e eu acho que os títulos de longo prazo são interessantes. São interessantes porque eles dão um prêmio maior, né? A questão é se o investidor está disposto a carregar esses títulos no longo prazo. Em relação à primeira pergunta, Clodir, qual foi? Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Existe risco de manipulação de alguns índices? Não, acho que não. Eu acho que o Brasil ainda não é uma Argentina. Ele tem instituições muito mais sólidas do que a Argentina nesse sentido. A gente tem um IBGE que é totalmente independente do governo, não tem sentido falar em manipulação. E a gente tem a FGV, que tem uma força muito grande nos seus indicadores, nos IGPs, né, que tem uma composição diferente do IPCA e INPC do IBGE. Então eu acho que não faz sentido. O que vem ocorrendo de fato não é uma manipulação dos indicadores, é uma mudança na questão fiscal, né? Está tudo dentro do que se deve fazer em termos de política fiscal. Eles estão agindo de forma ilegal? Não, eles não estão agindo de forma ilegal, não. Mas pegar dividendos de estatais e jogar como resultado fiscal, enfim, usar o fundo soberano, isso aí seria a última alternativa, né? O governo tem que realmente desacelerar o ritmo de crescimento das despesas de custeio e tentar estimular investimento, né? O que ele não vem fazendo. A máquina pública é muito pesada e ineficiente. E o problema não é o volume de gastos em si, é a qualidade desses gastos, que é muito ruim. A próxima pergunta é do Elton. Ele coloca: bom dia, Júlio. Qual é a expectativa para a tendência da taxa de juros para a próxima reunião do Copom? Eu acho que o Banco Central ele vai observar novos indicadores que vão sair. Eles continuam anunciando, continuam anunciando uma série de medidas para tentar desonerar o setor produtivo. Saíram aí o setor de etanol aí ontem. Então eu acho que o governo ele vai observar os indicadores. Se houver uma piora, ele deve elevar os juros em mais 0,25. Se houver uma acomodação, o que está sendo previsto pelo mercado, abril e maio vem se observando uma certa acomodação da inflação em alguns índices, ele vai aguardar um pouquinho mais. Mas eu ainda acredito mais 2 ou 3 rodadas de elevação de juros em 0,25 ponto percentual. Eu acho que maio ainda está um pouco distante, para esse governo está um pouco distante. Tem uma série de indicadores para saírem aí, vai sair o PIB do primeiro trimestre, enfim, vai sair uma série de indicadores e o governo vai ter uma formação de opinião melhor aí com esses indicadores que vão sair. E é isso que ele está fazendo, né? Quer dizer, ele está agora, pelos comunicados, e agora na ata de amanhã deve vir isso, e é importante também essa ata para formar a nossa expectativa para maio, é que ele vem observando os indicadores. De acordo com essa sintonia fina que ele vem fazendo, ele vai ter uma capacidade de tomar decisão em relação aos juros em maio. Tem mais algumas perguntas aqui, uma delas é do Fábio, né? Ele coloca se o setor hoteleiro está pronto para os eventos que estão para vir no país.
A gente vem observando um esforço, né, Clodoir, de novos projetos surgindo aqui no Rio, o mercado está bem aquecido de hotelaria. Eu acho que sim, eu acho que tem até a alternativa de transatlânticos aportarem no Brasil, no Rio aqui e se tornarem hotéis flutuantes também. Eu acho que no fim das contas vai dar tudo certo, mas tudo no Brasil é tudo em cima da hora, né? Meio no improviso, é uma correria danada. Mas eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o meu maior receio aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é a questão logística, né? Que a gente tem uma série de gargalos aí e aí vai ter que ter uma operação de guerra aí por ocasião dos eventos, né? Algumas vias vão ter que ser esvaziadas, ou seja, então vão ficar livres apenas para autoridades e para equipes olímpicas e de futebol da Copa do Mundo, enfim. Então o Rio vai ter que se adaptar para o mês do evento, mas mudanças profundas acho que não vão ter, não. Em relação à logística, em relação à infraestrutura urbana, né? Uhum, entendi. A outra pergunta do Carlos Barros, estão em andamento grandes operações de IPO. Isso mostra uma melhora no humor internacional com relação ao Brasil? Seria uma nova janela de oportunidades? Quanto tempo isso deve durar? Esses IPOs já estavam agendados há um tempo já, né? Eu acho que sim, eu acho que esses IPOs surgiram com a sinalização de que o Brasil cresceria mais esse ano de 2013. E aí começou a surgir uma maior demanda para IPOs aí, na virada de 2012 para 2013. Vamos observar, eu acho que por enquanto esse mercado que a gente está observando no momento é um mercado ainda muito volátil, né? Mas depende do IPO, né? Depende da operação que vai ser feita, depende da empresa que vai estar envolvida, enfim, eu acho que alguns IPOs podem ser interessantes, outros não tanto. Vamos observar. A próxima pergunta é do Carlos também. O que você está achando aí com relação aos imóveis no Brasil? Estamos vivendo uma bolha? A bolha acontece quando a gente tem uma velocidade de crescimento dos preços dos ativos mais forte do que o ritmo de crescimento da economia. Então, esses ativos crescem numa velocidade maior do que a capacidade que a economia tem de absorvê-los, né? Então, de fato, a gente tem no mercado imobiliário um crescimento muito forte no preço dos ativos, né? Os imóveis. Isso preocupa, mas, por outro lado, a gente tem um volume de crédito em relação ao total do PIB no setor imobiliário ainda é muito baixo, algo em torno de 6% a 7% do PIB. Isso é, histórico, a nível mundial, muito baixo. Então, ainda tem muito espaço para crescer esse segmento, mas, como eu falei, preocupa a velocidade de crescimento. Eu acho que se o governo for gradualista nessa política de extensão, de aperto que está adotando, ele vai evitar, sim, uma bolha. Mas se for uma elevação abrupta da taxa de juros, num ponto de uma hora para outra, isso pode gerar um estouro de bolha, porque as pessoas estão endividadas, de uma certa forma, né? Então, o importante é como o Banco Central vai conduzir a política monetária, e ele vem anunciando que essa política monetária é gradualista. Complementando aí, Júlio, com relação a essa pergunta, eu estive numa reunião na Gafisa e eu perguntei se eles tinham uma estatística quem estava comprando para morar e para quem estava comprando com o segundo imóvel. Segundo a Gafisa, a pesquisa deles, está entre 17,6% comprando o segundo imóvel. Os demais ainda é o primeiro imóvel e para morar, né? Ou seja, não para alugar. Então eu vejo ainda também, estou com você, viu? Eu acho que não tem uma bolha aí. E a próxima pergunta... Oi, pode falar. A gente tem um déficit muito, muito grande habitacional, né, Clodoir? Diz que chega a 7 milhões aí, os dados mais recentes. Então a gente tem realmente muito espaço para melhorar a situação habitacional no Brasil. O problema é que com esse mercado aquecido, o custo de mão de obra no setor e o custo de material de construção aumentou muito, né? Então as empresas do setor acabaram ficando numa situação, quer dizer, delicada por não conseguirem entregar no prazo prometido. E também no setor de habitação popular, a gente tem uma certa pressão de custos, né, o que demanda uma maior participação do governo nesses segmentos.
A próxima pergunta é do Raimundo Costa Filho. Ele coloca: você também entende que estas desonerações, como estão sendo efetuadas, é tão simplesmente adiar o problema, ou seja, jogar para frente? A desoneração da folha de pagamento já chega a 70 setores, né, eu acho, 60 setores, não sei. Ela é importante, né? A tendência é que você reduza o custo de mão de obra, o custo de contratação, você agilize mais a economia. Agora, para você retirar o IPI, por exemplo, no setor automobilístico, depois voltar a aumentar o IPI, isso aí apenas está adiando o problema, né? Quer dizer, o comportamento do agente, do consumidor, acaba se tornando um comportamento muito de acordo com essa desoneração, né? Quando tiver para voltar a elevação do IPI, vai ter um movimento forte de demanda nos meses finais, e depois a demanda vai cair muito, né? Então, no fim, você acaba tendo um efeito contrário. Se você reduz os impostos, no caso da cesta básica, em alguns casos, você aquece tanto alguns mercados, a demanda aumenta tanto em alguns mercados, que acaba gerando uma maior pressão inflacionária na frente, né? Então, você reduz o imposto para a cesta básica, aquece a demanda por alimentos e gera uma pressão inflacionária na frente. Então, é complicado esse negócio de desoneração, né? A outra pergunta é do Carlos Barros. Ouro. Nos últimos anos, vimos uma alta muito grande nas cotações do ouro. Qual é a expectativa para os próximos anos? Isso depende porque o ouro se torna uma alternativa de investimento interessante quando você não tem outras, né? E na crise, você tende a fugir para ativos reais, né? Você busca ativos que não sofram tanto o impacto, no caso das crises que estão ocorrendo aí fora. Então, ativos reais, imóveis, ouro seria uma alternativa. Então, esses são ativos demandados na crise, né? São mais demandados na crise. É difícil você sinalizar, acho que vai também depender também da disponibilidade das minas aí de ouro ao redor do mundo, a oferta mundial, aí como é que está, enfim, isso depende, e também do transcorrer das crises, né? O Fábio está completando aqui que o ouro também está diretamente relacionado com o setor de segurança, né? Ou seja, dá mais segurança, né? Segurança. Na crise, as pessoas tendem a fugir para ativos reais e o ouro é uma alternativa, ele é mais seguro, né? Vamos para a última pergunta aqui. Não sei se está muito relacionada com você, mas ele coloca: como o Brasil próximo palco dos grandes eventos mundiais, prepara-se seu arsenal de segurança para evitar ataques como Boston? Bom, eu não sei. O Codoro, eu acho que passou na mídia por esses dias aí, as equipes estão sendo preparadas, né? Eu acho que tem que ter uma parceria forte com agências de segurança internacionais lá no FBI nos Estados Unidos, na Scotland Yard na Inglaterra, enfim, os comandos russos, para poder trocar experiências e aperfeiçoar isso aí, né? E tem que usar o exército direto, né? Ter parceria com o exército tem mais capacidade do que as nossas polícias aí, e a Polícia Federal, inclusive. Mas eu acho que tem que intensificar o intercâmbio, né? Com essas agências de segurança internacionais para poder ser eficaz. Agora, realmente, um país com a nossa dimensão e com a diversidade, com a distribuição de renda que a gente tem, com comunidades, né, espalhadas por todas essas cidades grandes aí, é muito difícil você controlar isso aí, né? Quer dizer, o risco de ter um comando terrorista barra pesada aqui no Brasil é muito maior, por causa só essas favelas que a gente tem por aí. O que não existe é local para eles se alocarem. E com uma série de
de aeroportos e fronteiras sem mínimo controle, isso se torna mais fácil ainda, né? Nós temos um país continental como o Brasil com a facilidade tremenda de entrar sem o crivo da Polícia Federal. E aí isso torna um pouco mais frágil a nossa situação. Mas a gente tem que intensificar o intercâmbio com outros países e buscar experiências novas e aparelhar a nossa polícia para tentar responder a isso. Bom, Júlio, mais uma vez, parabéns aí pela apresentação. Não temos mais perguntas, mas só colocando um negócio no começo do ano, no final do ano, no nosso relatório lá aqui na Souza Barros, nós já colocamos que o PIB não passava de 2,8, viu? E eu acho que está caminhando para o nosso número, viu? A gente está trabalhando aí com um crescimento próximo a 1% nesse primeiro trimestre. E vamos observar, como o Banco Central está fazendo, ele está observando cada indicador para ver se responde esses 3% de crescimento. Esse é o número que o mercado está sinalizando, né, 2,8% a 3%. Vamos observar, pode até vir aí em torno de 3%, vamos observar. Então, mais uma vez, parabéns aí, Júlio, pela apresentação, foi excelente os esclarecimentos aí, isso é muito bom para nossos clientes, né, também ficar acompanhando aí o futuro, né. E passo para você a palavra para você fazer suas considerações finais e, mais uma vez, obrigado. O Fábio também está mandando um obrigado para você pelas respostas. Tá ok. Obrigado, Clodoir. Obrigado a todos aí da Souza Barros. É uma casa que eu já somos parceiros da Lopes Filho há muitos anos. É um prazer sempre atendê-los, né, e aos clientes da Souza Barros, uma casa aí de muitos anos, uma instituição tradicional no mercado financeiro, no mercado de capitais. Para mim é sempre um prazer atendê-los e essa parceria que se mantém por muitos anos. Obrigado. Bom dia a todos aí. Com certeza vamos ter mais. Tá ok. Falou. Falou, um abraço, Clodoir, um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau.